Então, boa noite a todos e a todas, aos encarnados, aos desencarnados, aos nossos irmãozinhos animais, que também são trazidos pela espiritualidade para receber orientação, acolhimento. E então o tema da nossa conversa fraterna de hoje é sobre os animais e a espiritualidade. E eu começo introduzindo essa nossa fala perguntando aqui quem tem um animalzinho em casa. É normal, é quase membro da família, né? Quase todas as pessoas têm algum animal em suas casas. E vocês sabiam que lá em 2013 o IBGE fez uma pesquisa, um censo animal, que foi concluído em 2015, e o resultado veio que o Brasil é o segundo país com mais cães no mundo e que nós temos cerca de 71 milhões de cães. Isso em 2021, nós já estamos em 2023. Ou seja, nós temos mais cães do que crianças no país. Chegamos à conclusão de que logo precisaremos abrir na nossa Casa do Caminho um acolhimento para os cães, porque temos mais cães que crianças. Falei isso em tom de brincadeira, mas na verdade essa palestra ela vem justamente para trazer consciência para a gente sobre os animais e a espiritualidade e todas essas ferramentas que eles também necessitam para os seus processos evolutivos, né? E todo mundo aqui também, ou quase todo mundo, já passou por um momento onde um animalzinho muito querido veio a desencarnar, né? Que faz parte do ciclo da vida, mas o que nós costumamos ouvir é, mas é só um bicho, bicho é bicho, né? E não é bem assim. E essa palestra vem justamente com essa ideia de trazer o nosso coração para mais perto dos nossos irmãozinhos animais. Mas, enfim, né? Para onde que vão os animais? Os animais têm alma, os animais são médiums. É isso que nós vamos conversar hoje. Vamos trazer essa visão para todos que estão nos assistindo. E como eu falei, né, eles já são considerados membros da família, né? E fazem parte do nosso círculo de pessoas queridas, né? De família mesmo. Mas nem sempre foi assim. Então, quero trazer algumas curiosidades para vocês do porquê nem sempre foi assim e como os animais também estão num processo evolutivo e como nós estamos auxiliando todos eles nesse processo. Então, lá na Inquisição, não sei se vocês lembram, quando vocês estavam lá na Inquisição, nas vidas passadas, mas o que acontecia na Inquisição? Quem iam para a fogueira? Normalmente eram mulheres, bruxas, que nada mais eram do que médiums, né? E sempre que elas iam, que acontecia, né, uma fogueira, embaixo da fogueira tinha um cesto com gatinhos pretos. Embaixo da fogueira onde a bruxa, onde a médium estava sendo queimada. Daí que veio todo o preconceito com o gato preto. Ah, não pode passar gato preto na frente, né? Então, na verdade, a nossa dívida com os animais é muito extensa. Isso é só uma curiosidade para vocês terem ideia de todo o preconceito que foi criado em cima dos gatinhos pretos, coitadinhos. Porque eles, na Inquisição, era queimado junto com as bruxas, né? Então, nós temos uma dívida com os animais gigantesca. Outra informação, um dado muito importante para que a gente comece essa conversa é a relação dos animais e dos escravos, né? Quem que eram os escravos? Quem eram considerados escravos? Eram considerados sem alma. Então, os escravos e os animais não tinham alma. Aqueles que são considerados sem alma, digamos assim, né? Podiam ser vendidos, comprados, mortos, não precisavam ter família, não precisavam de cuidados. E até hoje, inclusive, para a Igreja Católica, os animais não têm alma, né? Então, tudo que não tem alma, dentro desse pensamento grosseiro, eu diria, né? Podem ser vendidos, comprados, maltratados, não precisam ter família, não precisam de cuidados. E aí que a gente vai trazer toda essa luz da espiritualidade para mostrar que não é bem assim, né? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, introduzimos o assunto, né? Mas e aí?
Os animais têm alma? Todos os animais, o gato, o cachorro, até a pulga, o carrapato, a mosca, tem alma? O que vocês acham? Pensem aí nas cabecinhas de vocês. Será que todos os animais, de fato, têm alma? E eu falo para vocês, não eu, os espíritos nos falam, que todos os animais têm alma. Mas todas as almas são iguais? Não, né? Assim como dentro da própria espécie humana, cada um está num grau de evolução. Nós todos somos espécie humana, nós todos temos uma alma, mas todos nós estamos em graus de evolução diferentes. Uns mais despertos, outros peleando no caminho, uns mais adormecidos, mas mesmo assim temos alma, somos seres humanos. Isso não é diferente no reino animal. Então, todos os animais têm alma em graus diferentes de evolução, né? Aqui, quando nós olhamos essas vaquinhas lindas, nós enxergamos como elas. Aqui não temos a estrela, a mimosa, né? Ou aqui nós não temos o Zezinho, o Heitor. Vocês não concordam? Nós também tiramos a individualidade dos animais, inclusive, né? Nós os tratamos como um meio de produção, né? Então, quando nós olhamos essa vaquinha, a gente não sabe se é o nome dela Estrela, se é Mimosa, se é o Zezinho, se é o Heitor, né? E aí eu pergunto para vocês, vocês comprariam no mercado se o animal tivesse assim? Se vocês tivessem que ir lá no mercado escolher um desses porquinhos ou uma dessas vaquinhas, vocês comprariam? E outra coisa que eu pergunto, para que a gente entre realmente numa reflexão em relação à consciência animal, é quem aqui hoje matou a sua carne na hora do almoço, para comer na hora do almoço? Ninguém, né? Provavelmente. Vocês percebem que nós comemos a carne, mas nós não matamos, a gente deixa para que outras pessoas matem. E esse processo de outras pessoas matarem, a gente tem dados, né, vários diversos documentários em relação aos animais. Essas pessoas que estão expostas a essa violência brutal, você ter que assassinar um animal, né, para que ele vire alimento, essas pessoas que trabalham nos frigoríficos, né, nesses lugares de abate animal, são pessoas que mais para frente desenvolvem transtornos psicológicos, né, assim também como o uso da bebida, né, o uso de outras substâncias. E vocês percebem como é uma engrenagem? A pessoa chega lá, mata um animal. A energia de um animal em sofrimento, que inclusive muitos de nós ingerimos esse sofrimento, né? É todo um campo que a pessoa que está ali naquele trabalho está sendo envolvida. Ela chega na sua casa e ainda os seus familiares sofrem por conta de uma dependência ou por conta de algum problema psicológico que a pessoa desenvolve. Não é geral, né? Mas é um número e nós precisamos estar atentos a esses números, né? De pessoas que trabalham com isso e que realmente gera ali um peso, né? Para a pessoa, para o animalzinho, para a família, para a grade energética do nosso planeta, né? Então, hoje nós temos dois tipos de animais, né? Nós temos os animais domésticos e temos os animais de produção, que são esses que vão para o abate para a alimentação do ser humano, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos muita informação referente aos animais, e além de outras diversas obras que trazem a questão espiritual dos nossos irmãozinhos animais. E lá na pergunta 597, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria?
E aí os espíritos respondem: ah, e que sobrevive ao corpo. O que é esse princípio independente da matéria? Que inclusive todos nós temos a alma, o nosso espírito. Então, no animal há uma alma e que sobrevive ao corpo, que sobrevive à morte do corpo físico. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e de Deus. O que eu acho importante comentar aqui com vocês? Quando os espíritos falam inferior, ele não quer dizer que ela é pequena em tamanho. Inferior é um grau de desenvolvimento, é a maturidade espiritual dos animais é menor que a nossa. Não que nós sejamos muito maduros, mas em relação aos animais, a nossa maturidade espiritual é mais desenvolvida. Cada um está num degrau evolutivo, né? Mas uma alma é uma alma, né? Na pergunta 598, após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a sua consciência de si mesma? Por exemplo, quando nós, humanos, desencarnamos, nós permanecemos sendo quem nós somos, acreditando no que acreditamos, enfim, só perdemos realmente a carcaça física, né? Mas permanecemos com a nossa individualidade. E os animais? Os animais conservam a sua individualidade quanto à consciência do seu eu, não a vida inteligente que permanece em estado latente. Né? Na pergunta 600, sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, num estado de erraticidade como a do homem, só relembrando o que é um estado de erraticidade. É quando você meio que desencarna e fica vagando, meio perdidinho, digamos assim, isso estar no estado de erraticidade, resumidamente falando, né? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, do animal, depois da morte. É classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não é lhe dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando que o reencarne do animal é praticamente imediato. Né? Então, o animalzinho desencarna e praticamente imediatamente, um tempinho depois, ele já reencarna. Na pergunta 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? E os espíritos respondem que o animal ele vai progredir através da força das coisas, não por um ato da própria vontade. Razão justamente porque o animalzinho não está sujeito à expiação. Expiação é quando a gente expia algo que a gente fez de torto na vida passada. A gente vem para essa vida e expia, né? E o animal não tem o que expiar, né? Então, ele progride pela força das coisas e não está sujeito à lei da expiação, né? Mas, e nós e os nossos irmãozinhos animais, né? Ao longo de todo esse tempo, gente, esse processo de domesticação, né, que a gente foi domesticando os animais, eles têm mexido, né, com os nossos irmãozinhos, e temos entre nós os animais que trazem os reflexos, né? O animal, como o animal também vai reencarnando, ele vai trazendo suas heranças reencarnatórias, né? Então, só para vocês
visualizarem junto comigo esse processo de domesticação do animal, né? Começou lá numa fazenda, né? Tinha uma fazenda, os animais ficavam para o lado de fora, cada um tinha o seu espaço. De repente, o terreno começou a diminuir, os terrenos, né? E eles foram entrando na nossa casa. De repente, eles estavam dormindo no chão do nosso quarto, no nosso pé. E hoje, o animal dorme aonde? Na cama. Não sei o animal de vocês, gente, mas eu não vou mentir. Os meus dormem comigo. E olha que eu tenho 7. Eu durmo toda torta, né? Então, assim, esse processo, né, dos animais. E como eles vão trazendo as suas heranças reencarnatórias, isso também fica registrado, né, na consciência deles, e vão trazendo, e cada vez estão mais perto de nós, né, mais perto, e é engraçado, né, como nós realmente tratamos os animais cada vez mais como se eles realmente fossem seres humanos, né? Então, cada vez o animal está mais próximo do homem, e a própria transição planetária nos mostra isso. Eu sempre uso isso como exemplo, assim, porque é realmente bem impactante. Há 10 anos atrás, quando eu resolvi não comer carne, era um absurdo. Era, meu Deus, o que você vai comer? Vai morrer de fome, né? Então, isso há 10 anos atrás. Hoje, o movimento, tanto o movimento do vegetarianismo quanto do veganismo, é muito forte. Agora, o mercado está se preparando para essas pessoas que não comem carne. Gente, eu vivia há 10 anos atrás de pão de queijo, pão de alho, e não aguentava mais ver pão de alho, gente. Então, hoje, você vai numa padaria, você vai no mercado, tem opções sem carne, né? Tem própria carne vegetal, né? Tem até nuggets hoje, gente, sem frango, na verdade, né? Então, assim, o mercado se expandiu, as pessoas estão aumentando o seu nível de consciência em relação com os nossos irmãos animais. Então, isso está ficando muito mais forte, esse movimento. Vocês entendem? Vocês entendem o que é realmente esse processo de evolução entre o homem, a humanidade e os animais, e nós entrarmos em fraternidade com os nossos irmãos animais? E esse é o destino da nova Terra. Isso é regeneração. É quando nós vamos conseguir olhar os nossos irmãos de fato como irmãos, né? Quando tem um surto, né? Não sei se, agora eu não tô com medo de falar a doença errada, mas tinha aquela doença do macaco. Não sei se é febre amarela, né? Não sei. Agora, mas tem uma doença lá que o macaco transmite, né? Vamos pegar o macaco, né? O que a humanidade faz quando a gente vê o macaco? Mata o macaco. Associa o macaco à doença, né? E na verdade, bem verdade, a culpa é nossa, não é do macaco. Por quê? Porque nós invadimos a mata. Nós quem invadimos a área do animal. O macaco, na verdade, é a vítima. E nós somos os que atacam, né? Os que querem. Nós queremos tudo para nós. Nós não sabemos respeitar limites. Essa é a palavra, né? Nós não sabemos respeitar o espaço dos animais. Então, o macaco já estava na floresta, na mata, muito antes de nós chegarmos. Mas nós chegamos, invadimos e ainda nos achamos no direito de matá-los, né? E percebam como depende do animal, nós somos mais caridosos e outras vezes não. Isso é só para a gente refletir, eu tô falando isso. Qual é a diferença entre um cão e um cavalo? Ou entre um pássaro e um porquinho, uma vaquinha? Não há diferenças. Existe uma alma, como os espíritos nos falam. Existe algo que sobrevive ao corpo físico, né? E qual que é o nosso papel quanto humanidade com os nossos irmãos animais? Nós somos os guardiões da Terra. Assim como a espiritualidade, né, os nossos mentores, os nossos guias nos orientam,
na caminhada terrestre, nós somos esses mentores para os nossos irmãos animais. Nós somos inferiores e precisamos da assistência dos nossos irmãos espirituais. Os animais estão numa maturidade espiritual menor que a nossa e precisam de nós para a sua evolução e para o seu cuidado. Então, o nosso papel com os animais, com a natureza, com os nossos irmãos vegetais e minerais, é essencial. Nós somos os guardiões. Então, não há diferença entre os animais. Todos são os nossos irmãos. E quando nós chegarmos a esse nível de consciência coletiva, onde todos realmente vivenciem e enxerguem eles dessa forma, vocês podem ter certeza que nós estaremos entrando num planeta de regeneração. Vocês percebem como os animais, eles sentem quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando por momentos difíceis. Eles ficam ao nosso lado quando nós estamos doentes. Eu nunca vou esquecer, gente, quando eu tinha 17 anos, eu tive uma pedra no meu rim. Foi horrível. E na época eu tinha 11 gatos, acumuladora, assim. E eu lembro, gente, que eu não tinha ninguém na minha casa comigo, eu já morava sozinha. E os 11 gatos estavam em cima da minha cama, me fechando no meu corpo, assim. Como se eles estivessem me falando, nós estamos aqui com você. E eu conseguia dormir. Vocês sabem, né, que gato é mestre reikiano, né, gente? Gato é poderoso. Gato, na verdade, os animais, eles acabam que são um filtro para o ambiente, né? Então, qual que é a diferença entre o gato e o cachorro? O gato, ele absorve a energia negativa e ele transmuta. Por isso que o gato dorme 16 horas por dia, né? Porque ele tem muito trabalho, acreditem, não é fácil ser pai humano, não. Eles têm muito trabalho para cuidar da gente. Qual é a diferença do cachorro? O cachorro, ele pega, só que ele não consegue transmutar. Então, normalmente, o cão adoece, né? Ou o cão, às vezes, tenha o mesmo problema que o dono. Porque também o cão, ele está muito mais próximo de nós, quanto humanidade, quanto a sentimentos. Porque não que o gato não esteja, o gato está. Mas o gato, ele é um animal naturalmente mais independente. Vocês lembram do Garfield, né? Do filme que o Garfield lá e o outro cachorro lá todo carentão, né? O Garfield não tava nem aí pra nada. E o cachorro... Então, realmente, o gato, ele é um ser mais independente, né? O cachorro, não. O cachorro, ele sente solidão. O gato também, mas o cachorro muito mais próximo da gente nesse sentido. E vou mostrar uma coisa para vocês não acharem que eu tô de papo. Que nós ensinamos para os animais, inclusive, o que é a morte. Viram de mim? Deixa eu mostrar para vocês. Prestem atenção. Nós ensinamos para os animais o que é a morte, gente. Uma brincadeirinha, vocês já viram outros videozinhos? Stick 'em up. Bang! Então, gente, até o que é a morte, nós ensinamos para os animais, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela aqui. Agora nós vamos falar sobre a consciência animal, né? Será que os animais têm emoção? Sentem saudade, sentem dor, sentem depressão, momento, né, de apatia, de tristeza? Sim, inclusive tem pesquisas que provam isso, né? Tem uma máquina de ressonância magnética que trabalhou em Cambridge, né? Isso é uma pesquisa séria, que trabalhou a emoção, onde no cérebro se manifestam as emoções dos cães, é a mesma área do cérebro que se manifesta essas emoções no homem, né? Então, é a mesma área emotiva nossa e dos cães. Portanto, sim, os cães têm emoção, eles têm consciência, né?
Será que eles têm consciência da morte, da dor, do afeto? Será que eles sentem amor? Então, como eu estava falando em 2012, né, teve essa declaração de Cambridge, que todos os animais têm consciência. Pesquisas científicas, e possivelmente essas pessoas que realizaram essa pesquisa nunca ouviram falar de espiritismo, né? Então, são seres inteligentes, eles estão em evolução. E a ciência nos ajuda a compreender a vida como um todo. Então, quando unir, gente, ciência e conhecimento extrafísico, né? Porque nós não somos só matéria. Nós encontraremos respostas para muitas coisas, para muitas coisas. E vocês querem ver como... Lá vai eu com os videozinhos. Vocês querem ver como os animais têm, sim, consciência? Eu vou mostrar para vocês. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês um animal com culpa. Videozinhos para a gente dar uma risadinha. Quem foi que rasgou isso daqui? Quem foi que rasgou isso daqui? Conta pra mim, qual dos dois que fez essa arte aqui? Quem foi? Foi você? Não, né? Ah, então foi você. Tá se entregando com essa cara feia, né? Olha aqui, ó. Falei que não era pra brincar com isso. Falei que não era. Ó, você rasgou. Tô sem vergonha, rasgou. Quem foi que mandou? Hein? Falei ontem. Não mexe que não é brinquedo. Tá com uma cara muito Falei que não era brinquedo. Você rasgou. Olha aqui. Olha aqui. Você tem condições de uma coisa dessa? Tem condições de uma coisa dessa? Sem vergonha. Sem vergonha que faz arte demais. Faz muita arte, safado. Tá bom. Não. Não vou. Não, acho que tá. Vocês viram, gente, o animal se entregando. Ela falou, qual dos dois foi? E ele começou a se abrir e começou a se abaixar, como se falasse, ai, fui eu. Um sentimento, gente, de culpa. Isso é consciência animal. Vocês querem mais prova? Pois eu vou dar mais uma prova para vocês. Esse é um vídeo, gente, de um cavalo no Nordeste que acompanhou o velório do dono e ele encosta a cabeça no caixão, ele relincha. E eu vou mostrar No sertão da Paraíba. O animal acompanhou o velório do dono, morto num acidente de moto. Veja só a reação do cavalo durante a despedida. O cavalo, sereno, foi levado ao velório para se despedir do dono. O animal ficou bastante agitado durante a cerimônia. Ele relinchava enquanto um rapaz falava ao lado do caixão. Ao ser colocado próximo ao carro que levava o corpo, o animal deitou a cabeça no caixão, momento em que todos se emocionaram. Wagner de Lima, de 34 anos, estava sozinho na moto quando se acidentou. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Até me emociono, gente. O cavalo, como se sentisse a dor da partida, a dor da morte, o afeto. E aqui é mais um videozinho só de animais que choram com a morte do dono. We miss her too. Come on. Good girl. Let's go. Come on. Come on, DJ. DJ, come. Come on, DJ. Come on. Come on, DJ. Então, gente, esses videozinhos... Ai, eu já estou chorando. Esses videozinhos, gente, é só para provar como, sim, os animais têm consciência. Eles sentem o nosso afeto, eles sentem o nosso cuidado. E é por isso que nós temos o quanto antes que
nos aproximarmos cada vez mais deles, porque eles têm uma consciência, e essa consciência é a própria consciência divina, do amor, do afeto. Eles têm medo da morte. Vocês sabiam que quando uma vaquinha está indo para o abate, ela sente que está indo, eles se negam, eles vão para trás, eles se batem, porque eles sentem que a morte se aproxima. E vocês já pensaram que nós ingerimos sofrimento? Nós ingerimos a carne de um animalzinho em sofrimento, que não queria ter morrido. Então, vocês viram como é um processo de desconstrução, gente. Nós não estamos aqui, né, trazendo essa conversa para falar, você come carne, meu Deus do céu, você é horrível. Não é sobre isso. É justamente sobre como nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para a consciência animal. Né? Todos têm o seu tempo das coisas, todo mundo tem os seus processos íntimos, né? E isso nós não estamos aqui para julgar ou para falar o que é o certo ou o errado, mas convidar você que está me ouvindo nesse instante para refletir sobre isso. Olha os animaizinhos da tua casa, porque normalmente nós temos. Qual é a diferença dele para um irmãozinho porco? Para uma vaquinha? Não existem diferenças. E vocês percebam, nos animaizinhos de vocês mesmo, eu vejo pelos meus, como cada um tem uma personalidade, gente. Cada um, eles são diferentes uns dos outros. Eles não são iguais. Princípio evolutivo. Eles têm a personalidade. O Chico Xavier nos fala, tem um livro do Carlos Bacelli que é Chico Xavier, o amigo dos animais, que tem várias historinhas do Chico com os animais. E o Chico fala que os próprios animais já revelam a índole que terão mais tarde quando forem humanos. Então, eu olho para os meus, eu tenho uma jaguar aqui, gente, uma terrorista. Ela puxa todo o bando para fazer bagunça. E você já consegue, eu olho para eles, eu já consigo imaginar eles humanos, assim, sabe? Como o Chico falou. Repara a índole do teu animal, que você já vai ter mais ou menos uma ideia de como eles serão quando eles forem pessoas, humanos, né? E aí? E os animais e a espiritualidade, que é o tema da palestra, né? Será que há animais no mundo espiritual? Bom, se nós estudamos ali que quando o animal desencarna, existe algo além do corpo, que é a alma, que é o espírito, né? Nós conseguimos encontrar em diversas obras da doutrina espírita, como Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação. No capítulo 7 do livro Nosso Lar tem a conversa com Lísias, que é o nome do capítulo, que o Lísias conta sobre a ação dos animais na colônia, além de que também no Nosso Lar, se vocês já assistiram o filme, vocês nunca viram lá, quando eles vão fazer os resgates no umbral, eles não vão com o cachorro, né? Os cães ajudam nos resgates no umbral. O André Luiz também descreve no livro Nosso Lar pássaros multicoloridos a cortar o céu, né? Então, eles estão lá, sim, no plano espiritual. Na Revista Espírita de 1860, de julho de 1860, os espíritos trazem sobre a aparência, descreve os animais de Júpiter. Porque, como nós, os animais não precisam reencarnar somente no planeta Terra. Nós estamos hoje aqui na Terra, né? Não somos terráqueos, né? Estamos terráqueos, estamos no planeta Terra. Mas já como diz também o Livro dos Espíritos, nós reencarnamos em diversas moradas diferentes. E com os animais não é diferente. Eles também reencarnam em vários lugares do universo, né, infinito, em várias moradas na casa do Pai, né? E como eu expliquei para vocês, né, a reencarnação do animal é quase que instantânea, né? Os animais não têm nada a espiar, então eles logo retornam. Já assistiram aquele filme 4 Vidas de um Cachorro? Né? É aquilo, gente. 4 vidas, às vezes, com o mesmo dono ali. Chico Xavier teve o caso ele tinha um cachorro chamado Bartolomeu. O Bartolomeu reencarnou 5 vezes próximo dele, né? Chico Xavier conseguia ver. E olha que interessante que a gente vai conversar agora.
E aí, os animais são médiums? Coloquei um pincher aqui bem desconfiado. E aí, os animais são médiums? Primeiro, gente, o que é a mediunidade? Né? A mediunidade é esse intercâmbio entre o plano espiritual. Nós somos pontes, né? Somos esse meio do caminho entre o plano espiritual e o pessoal que está aqui na Terra, né? E a matéria. Para que haja uma comunicação mediúnica, né? Para que eles sejam médiums, é necessário como diz o livro dos médiuns, é sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano. Por quê? Porque os espíritos precisam da união de fluidos similares, né? O que não se acha nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, os animais, eles não podem ser médiums, eles não são médiums, eles não têm capacidade, por exemplo, de receber mensagens do plano espiritual. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o perispírito dos espíritos e o envoltório fluídico dos animais, propriamente dito, se houvesse esse contato direto, os animais seriam aniquilados instantaneamente, se os espíritos medianizassem eles, os animais, né? Então, seria uma força esmagadora. Então, são fluidos e princípios diferentes, né? Envoltórios diferentes e que não tem como passar uma mensagem. Mas a mediunidade dos animais, eles não são médiums, né? Que fique claro o que é um médium. Mas existe essa mediunidade na mesma espécie, né? Assim como os seres desencarnados nos ajudam, né? Os animais desencarnados também ajudam uns aos outros. Uma historinha, só para contextualizar. O Chico Xavier, ele tinha uma cadelinha que lambia o rosto. E essa cadelinha desencarnou, ele teve outra cadelinha, e essa cadelinha aprendeu esse costume com a cadelinha desencarnada. O Chico via a cadelinha desencarnada ao lado da outra, meio que ensinando, né? Então, existe ali uma mediunidade na mesma espécie, mas não sei se usaríamos o termo mediunidade mesmo, mas existe uma comunicação ali entre o animal encarnado e o animal desencarnado, que seja mediunidade, sim, né? E a gente sabe, né, que os animais, eles podem ver o extrafísico. Vocês já viram aqueles que tem uns bichos, do nada o cachorro para, fica olhando para a parede. Eu aqui em casa, quando olho, eu falo, gente, desconecta, vamos fazer outra coisa, vamos contar como a vida é bela, vamos parar de olhar para a parede. Os animais se arrepiam. Aí, ó. Os animais se arrepiam quando eles vêm. Vocês já viram aqueles cavalos, quando, enfim, tá na estrada, assim, um cavalo bruscamente vai para trás ou desvia o caminho, porque normalmente o cavalo também, gente, é um animal extremamente sensível, né? Ele ou vê um grupo de espíritos, ou vê um espírito e ele desvia do caminho, né? Então, os animais vêm, sentem e sabem, de fato, quando é algo bom ou ruim, até pela própria emanação que o espírito está ali emitindo, né? Então, assim como nós sabemos distinguir quando se aproxima um espírito benfazejo ou um espírito ali, um irmão mais perdido no caminho, a gente consegue identificar através da energia, né? Os animais não é diferente, eles conseguem ter essa percepção, essa consciência, né? Tanto que, né, gente, o animal, quando eu já passei várias vezes por isso, assim, entrar alguém na minha casa e os meus animais se jogarem, virar a barriga, a pessoa nunca tinha vindo aqui, só faltava um ir com a pessoa, esses vendidos. E já teve vezes também que entrou pessoas e os meus animais ficaram loucos, arrepiados, bravos. E eu confio nos meus animais, gente. Quando os meus animais têm essa reação com algumas pessoas, eu fico atenta, tá, gente? Porque eu confio muito nos meus animais e na capacidade de percepção deles, né? Eles sentem como nós sentimos a presença, ou eles veem, só que nós sentimos e vemos de forma inteligente, eles é mais instintivo, né? Mas sentem, veem, enfim. Então,
entendemos que os animais não são médiums. Eles têm ali um processo entre a mesma espécie, eles vêm, mas eles não servem de intermédio, né? Mas a pergunta que machuca os nossos corações, nós, amantes dos nossos irmãozinhos animais, por que que os animais sofrem? Lá no livro Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano, que é uma pesquisa muito legal, inclusive fala até sobre telepatia animal, enfim, várias coisas bem legais. Opa, ele vai falar o seguinte pra gente. Só um pouquinho, gente, que deu chute aqui no meu. Eles sofrem porque eles evoluem. E porque toda evolução, consciente ou inconsciente, é sempre acompanhada de dores do parto que anunciam as transições evolutivas para os planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como decorrência natural do processo evolutivo. Dói a gente ler isso? Dói. Mas estamos aqui estudando os animais e espiritualidade com a visão espírita, né? E uma mescla, né, de visão espírita, espiritualista, outras fontes de pesquisa, né? Mas faz parte o processo evolutivo para a humanidade, assim como para os animais, assim como para o reino vegetal, para o reino mineral, e inclusive nós já passamos por esses reinos, né? A humanidade, hoje está a humanidade, mas nós fizemos todo esse caminho, mineral, vegetal, hominal, né? Animal, hominal. Isso também está no livro dos Espíritos. Então, nós já passamos por esse processo também, e estamos ainda a passar por dor e sofrimento, né? E é interessante como eu particularmente fico bem consternada com o sofrimento animal, busco compreender e busco com todas as minhas forças lutar para que isso diminua de alguma forma, seja para 1, para 2, para 7, no meu caso, a gente trabalha diariamente, né? Mas existe um laço tão forte, né, entre nós e os animais que também, quando eles estão para desencarnar, o nosso sofrimento, apesar de estarmos, como diz ali o livro dos Espíritos, né, num nível consciencial mais maduro que dos animais, né, numa evolução espiritual mais madura, nós sofremos imensamente. Por isso que é importante ressaltar aqui que quando alguém do seu círculo vira a perder um animalzinho, né, o animal retorna ao plano espiritual, que nós tenhamos a sensibilidade de entender que um animal não é só um animal, é uma alma, né? É uma alma, foi desenvolvido laços afetivos, né? E a gente sente no íntimo quando nós perdemos um animal. Eu não sei vocês, mas eu, gente, é um membro da família. Então, quando nós estamos nesse processo, nós também estamos evoluindo através da dor, porque a dor nos tira da nossa zona de conforto e nos obriga muitas vezes a olhar para coisas que nós não olhamos, a nos depurarmos quanto espíritos eternos, e vai chegar um momento da nossa evolução que nós não precisaremos mais dela para que nós possamos seguir esse caminho evolutivo. Mas como nós precisamos, os animais também. Ah, mas então já que o destino deles é sofrer e morrer, eu não vou fazer nada. Não, como diz o livro dos Espíritos também. Ver o sofrimento, ele ser parte, fazer parte, o sofrimento fazer parte, não te isenta a tua responsabilidade, tanto com os nossos irmãos humanos em sofrimento, quanto com os nossos irmãos animais em sofrimento. A minha atitude, a nossa atitude, deve ser de amor fraterno, né? Que é essa moral que Jesus nos trouxe. A fraternidade, o amor. E essa fraternidade e esse amor deve se estender aos nossos irmãos animais. Aqui, para encerrar, eu coloquei uma frase de Emmanuel. Ele fala assim, que o animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui no encalço do anjo,
que Emmanuel quer falar aqui? Que, assim como nós queremos ser anjos, né, um dia chegaremos a esse nível evolutivo, os animais caminham para a condição de humanidade, assim como nós caminhamos para a evolução, para o encalço do anjo, né? Então, nós somos os guardiões desses irmãos. E como o Chico nos fala, né? Quem maltrata um animal, quem chuta um animal, quem judia de um animal, ainda não aprendeu a amar. Porque se a pessoa é capaz de maltratar um animal, ela ainda precisa ser muito curada por dentro, né? Então, concluindo a nossa conversa de hoje, né, chegamos à conclusão aqui que nós precisamos cuidar dos nossos irmãos animais cada vez mais, oferecer a eles recursos, ferramentas de cura. Lá na nossa Casa do Caminho, a gente tem o nosso cão domínio, né, que é o cão a casinha para os cachorros, e nós temos alguns cachorros fixos lá, né, que moram por lá e que estão sempre com a gente. Toda sexta-feira eles estão recebendo reiki, né? Eles estão também recebendo tratamento espiritual, porque os animais também fazem parte do trabalho ali na Casa do Caminho. Todos os animais nos nossos lares, mas na Casa do Caminho, como instituição de caridade, os animais fazem um papel incrível de guardiões, né? Então, eles também merecem o acesso a essas ferramentas de cura, essas ferramentas de bem-estar, e cada vez mais a gente vai estar envolvendo eles também nesse momento, nesse recebimento de energia do reiki, do passe, cromoterapia, enfim. E nós precisamos cada vez mais estar atentos a eles. E principalmente fortalecer os nossos laços com a natureza, com os animais, e lembrarmos sempre de que nós somos os guardiões do planeta Terra. E como guardiões, né, que estejamos fazendo um ótimo papel de proteção a esses irmãos que merecem todo o amor do mundo, que merecem, sim, uma caminha quentinha, que merecem, sim, ser tratados com dignidade, com respeito, com afeto. Eles merecem ser olhados com olhos de amor, com olhos de quem eles nos amam incondicionalmente. O animal é uma oportunidade, ele nos dá todos os dias oportunidade de aprender com a sua abdicação, com a sua capacidade de perdão, né? Porque os animais estão constantemente a nos perdoar, né? Estamos ali, às vezes você pode ver quanto um animal maltratado, ele mesmo assim, quando o dono chega, o dono que maltrata, ele corre recebê-lo, né? Então, nós, na pureza deles, né, nós temos muito a aprender e contribuímos uns com os outros nesse processo evolutivo, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham sido informações que trouxeram clareza à mente de cada um, que nós possamos rever como tem sido o nosso comportamento com os nossos irmãos animais, como nós temos tratado eles, como nós temos olhado eles, e no que eu preciso estar atenta para tornar essa relação cada vez mais respeitosa e mais harmoniosa. Então, eu espero que todos estejam em paz, na paz do Mestre Jesus, na paz do nosso querido São Francisco de Assis, na paz dos caboclos, da mata, de Oxóssi, que também é um grande guardião da floresta, e de todos esses seres que amorosamente trabalham pelo bem-estar dos nossos irmãos animais, né? Alguém tem alguma dúvida para trazer? Gostaria de trazer algum aspecto, alguma dúvida?